Olá, torcedor e torcedora do nosso quadrinho de aço, seja bem-vindo ao nosso canal Arquibancada JMS Futebol. Vamos então às notícias do nosso Esporte Clube Bahia. Vamos falar sobre o Paiva, Paiva que tem sido questionado por vários torcedores, né? Em algumas situações tem sido muito duro com os torcedores. Umas a gente entende, outras a gente acha que ele precisa também baixar a bola, como se diz, né, e conhecer mais o futebol brasileiro, principalmente o torcedor baiano, o torcedor do Esporte Clube Bahia. O Paiva define jogo como equilibrado, quer alternar esquema tático. Técnico afirma que lesões estão atrasando o processo de voltar a jogar com dois zagueiros em um 4-3-3, né? O Bahia registra o pior início de campanha como mandante desde 2014. Paiva, ainda sobre o Paiva, afirma que seguirá convicções, nem Guardiola foi unânime. Então vamos a essas notícias do nosso Esquadrão de Aço, mas não esqueça de se inscrever, dar um like e ativar o sininho para receber as nossas novidades, ok? Vamos então a essa primeira notícia aqui. Vamos começar por essa. Bahia registra pior início de campanha como mandante desde 2014. Tricolor só venceu um jogo em 5 disputados na Fonte Nova. Muita coisa que precisa melhorar, não é isso? O início de campanha do Bahia no Brasileirão 2023 é repleto de marcas negativas, mas uma das mais significativas é a falta de resultados dentro da Fonte Nova, onde tradicionalmente o esquadrão tende a ser mais forte nas competições nacionais. Mesmo diante da torcida, com uma das médias mais altas já registradas pelo clube na Série A, o Bahia decepciona com apenas um triunfo em 5 jogos em Salvador. A campanha inicial, o Tricolor, comandante, tem ainda 2 empates e 2 derrotas, com 9 gols marcados e 9 gols sofridos. Com apenas 33,3% de aproveitamento como mandante, o Bahia tem o pior início de campanha em casa desde a edição de 2014. Os jogos do Bahia em casa na Série A 2023. Bahia 2, Cruzeiro 2, não é que foi ontem. Bahia 1, Goiás também 1. Bahia 2, Flamengo 3. Bahia 3, Curitiba 1, único triunfo em 7 de maio. Bahia 1, Botafogo 2. Em 2014, ano de uma das piores campanhas já feitas pelo Tricolor, os pontos corridos, o início de campanha em casa havia sido com 3 derrotas, um empate e um triunfo. Já comparando com 2021, outro ano em que o Bahia também foi rebaixado, um início dentro de casa foi bastante superior, com 3 triunfos, um empate e uma derrota. Então, essa é a situação do nosso Esquadrão de Aço. A gente tem esperança que esse quadro vai mudar. Tem esperança sim, né? E você, torcedor, aí eu pergunto. Bom, vamos falar sobre Paiva, né? O Paiva afirma que seguirá convicções, nem Guardiola foi unânime. O treinador diz que não pode controlar a opinião da torcida e que seguirá fazendo o que acha correto. Renato Paiva foi novamente alvo de críticas após mais um tropeço do Bahia em casa, este por 2-2 com o Cruzeiro, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Questionado por suas decisões sobre escalação e esquema tático, Paiva voltou a falar sobre a torcida ao afirmar que não tem controle sobre o que pensam, mas que ele seguirá suas convicções independentemente das críticas. O torcedor tem direito à opinião e não controle
e nem quero. O mesmo que vaiou o Cicinho, hoje o considero um dos melhores. Trabalho com minhas convicções, minha consciência profissional. Sei do trabalho e os jogadores sabem o que a gente trabalha. Não controlo o exterior e nem quero. Não foi a primeira vez que me quiseram fora daqui. Paiva destacou também que tem o apoio do elenco. Controlo o trabalho que faço, minha relação com o grupo e com os jogadores. Tiveram uma atitude muito bonita hoje. Os jogadores disseram que a gente ia sair juntos do campo. O grupo está forte comigo. A partir daí, não vou controlar. Ele cita ainda que nem mesmo os grandes nomes do futebol mundial, como Pepe, Guardiola e José Mourinho, foram unânimes ao longo de suas carreiras. Nem Guardiola e Mourinho, os melhores da história, não quero me comparar a eles, mas nem eles foram unânimes, muito menos vou ser eu. Sigo meu trabalho com convicções, consciência e com o grupo do meu lado. Isso é que é importante, trabalho para eles e eles vão dar a volta. Por fim, Renato Paiva destaca a tranquilidade que o Bahia vai evoluir na temporada. Estamos na 10ª jornada, continuo a dizer que a equipe vai crescer dentro das dificuldades, muito convicto do meu trabalho. Com apenas 2 triunfos em 10 jogos, o Bahia enfrentará o Palmeiras no próximo dia 21, na Fonte Nova. E tem mais sobre o Paiva, né? E tem mais sobre o Paiva. O Paiva define jogo como equilibrado e quer alternar esquema tático. E aí depois a gente fala sobre a opinião do Paiva, né? Bom, o técnico afirma que lesões estão atrasando o processo de voltar a jogar com 2 zagueiros em um 4-3-3. O Bahia somou mais um jogo sem vencer no Brasileirão, ao empatar em 2-2 com o Cruzeiro, neste sábado 10. Após a partida, o técnico Renato Paiva falou com a imprensa e avaliou o desempenho da sua equipe em campo. Na análise do treinador, a partida foi marcada por equilíbrio e por momentos de domínio alternados entre os times, mas também com dificuldades físicas por parte do Bahia. O Bahia entrou muito bem no jogo. O jogo é equilibrado, dividido, entra muito bem no momento em que está melhor, faz o gol, e no momento em que está também melhor, sofre o primeiro gol. Reage e depois, com erros defensivos, sofre o segundo gol. Estou de acordo com falhas defensivas no jogo. Há uma reação da equipe que começa a segunda parte melhor, e é verdade que depois cai fisicamente e tecnicamente. Segundo o Paiva, o fato de o Bahia ter chegado ao fim do jogo desgastado fisicamente se dá por terem atletas que estavam atuando pouco em jogos anteriores. Mas a explicação é simples. Temos jogadores que não jogavam há algum tempo. Kaique, Arthur, Ian, Cicinho são jogadores que não estavam jogando e quando o treinador fazia rodízio era super criticado. Mas com o treino só não chega. Tem que ganhar forma jogando. E de fato, nós fizemos o último grande rodízio que foi contra o Santos. Depois fomos fazendo de forma pontual, por decisão minha ou por necessidades, mas não há milagres. Os jogadores, quando jogam, se entregam. Kaique saiu porque se esgotou fisicamente. Arthur entrou e depois de 15 minutos estava sem ar. É normal, são jogadores sem ritmo que não estavam jogando. É um jogo equilibrado, o Cruzeiro estava melhor em alguns momentos e nós em outros acabamos esgotados, mas começamos bem. Sobre as lesões do elenco, para a partida contra o Cruzeiro, a comissão técnica tricolor não pôde contar com 8 atletas, time quase, né? Em função de problemas físicos. Paiva também falou sobre os motivos e afirmou que o mesmo ocorre em outros times. A questão das lesões, em uma parte, tem a ver com isso, com a questão da rotatividade.
Hoje que nos Rezende Rian em alarme de possível lesão. Não gosto de olhar para os outros, mas a onda de lesões em outras equipes é igual ou maior que a nossa. Por quê? Porque é o calendário que temos. E olha que não estamos na Libertadores ou Sul-Americana. Nós estamos trabalhando sempre como trabalhamos. Para mim, a equipe tem um desgaste de alguns jogadores, como Rezende e Rian, e outros que jogam menos e não aguentam uma partida inteira. Kaique só com continuidade vai ganhar. Se fosse só um problema do Bahia, eu estaria muito preocupado. Mas isso é em quase todas as equipes. Portanto, temos que continuar gerindo essa situação e continuar trabalhando. Ademir, Chaves, Biel, Jacaré, Iago, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Marcos Vitor não foram opções por questões físicas. Trabalho para alternar esquema tático. Com o time exposto, mesmo atuando com 3 zagueiros e sem conseguir prevalecer ofensivamente, a torcida tem cobrado a troca de esquema tático. O técnico afirmou que tem sim trabalhado para tentar voltar a jogar com 2 zagueiros, o que resultaria em uma opção a mais no ataque, mas que as lesões estão dificultando esse processo. Trabalhar entre o sistema de 3 zagueiros e o de 4-3-3, que estamos tentando acelerar o processo de fixar, mas que não temos condições ainda por cima com essas lesões todas atrapalhando mais. Apesar da afirmação, ele entende que o Bahia não esteve exposto contra o Cruzeiro, apesar das falhas táticas individuais dos 3 zagueiros. A verdade é que nós, outra vez, antes do gol do Cruzeiro, não havíamos concedido tanto. Eu digo que o hoje foi dividido. Na primeira parte abrimos um bloco entre a linha média e defensiva que o Cruzeiro aproveitou, algo que não tinha ocorrido nos últimos jogos. O primeiro gol era uma bola longa, a torcida não desliza, há um espaço entre os zagueiros, uma bola nas costas e estamos desatentos. Não entendi essa parte da torcida não desliza, eu confesso a você. Não sei se escreveu errado, é cbahia.com. É trabalhar, não vejo outra hipótese e percebendo condições de ir alternando o sistema entre 3-4-3 e 4-3-3. Obviamente que na primeira parte estivemos muito bem, fizemos um jogo compacto, dividido. Na minha opinião, ao fim da primeira parte, estivemos melhor. E Cruzeiro, quando estava ganhando, era muito confortável nas transições. E nós, ao jogarmos em 4-3-3 e criando fluxo atrás do resultado, obviamente que fomos mais para transições. E a segunda parte foi mais isto, tirando os últimos minutos, quando a equipe já conseguia sair só em contra-ataque e Cruzeiro em cima. O Bahia terá um longo período para trabalhar antes do próximo jogo, que está marcado para 21 de junho, contra o Palmeiras, novamente em casa. Bom, as palavras do Paiva fazem sentido, né? Algumas coisas eu não concordo, mas vamos pensar em algumas coisas que o Paiva falou. Ele reclama muito do ritmo de jogos, das lesões que acontecem exatamente por causa do ritmo dos jogos, e mostra, fala que outros times também passam a mesma coisa, não é só o Bahia. Pegando esse ponto aí, eu questiono o seguinte: o elenco do Bahia não foi mal montado? Será que o Cadu Santoro, Grupo City, não errou com isso? Vamos pensar o seguinte: se o campeonato brasileiro é isso aí, essa sequência cachapante de jogos, sem contar com o Copa do Brasil e quem está na Libertadores e até na Sul-Americana, como o caso de outros times, então, por que cargas d'água o Grupo City e o senhor Cadu Santoro não pensaram nisso junto com o Paiva? Ou esperavam um milagre? Essa é a realidade do futebol brasileiro. Então, se essa é a realidade do futebol brasileiro,
porque o Grupo City, que é expert, né, em estratégias há muito tempo, por que não pensou, olha, vamos lidar com uma nova realidade? Compramos o Bahia, mas é preciso se adaptar à realidade do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro. E aí é que está. Nós temos, por exemplo, 8 lesões. Sem contar com as lesões, o elenco já era fraco. Não tinha substituto à altura dos titulares. Os titulares também, alguns não são essas coisas todas. Então, quando o Paiva reclama das lesões, da quantidade de jogos, eu questiono por que então o Grupo City, o senhor Cadu Santoro, não pensou, olha, temos que nos adaptar ao futebol brasileiro, ao campeonato brasileiro. Se sabe ou sabia que iria ter uma sequência de jogos acachapante, é claro que precisa de um elenco de qualidade capaz de se ter as substituições necessárias no momento certo. Então, o Grupo City está vacilando, sim. Não adianta dizer que só estamos na 10ª rodada, ainda falta 28 jogos. Olha, a conta está cada vez mais diminuindo. Ou seja, cada vez mais temos mais um jogo, mais 2 jogos, mais 3 jogos, né? Então, faltam 28 jogos. Em 10 rodadas, o Bahia tem 9 pontos. Considerando essa sequência que o Bahia está, significa que o Bahia vai, no máximo, alcançar uns 30 pontos. Considerando empates e derrotas e algumas vitórias, alguns triunfos, digamos assim, né? Então está errado. E espero que o Grupo City pense bem sobre isso, nessa janela de transferência. Não adianta trazer jogadores simplesmente para montar um elenco sem ser um reforço de fato. O Bahia precisa de pelo menos uns 5, vão ser, digamos assim, não tão radical, mas pelo menos 5 jogadores de qualidade, com capacidade de reforçar de fato o Esporte Clube Bahia. Senão, vai ser rebaixamento na certa. Então, está aí. Pegando as palavras do Paiva, mesmo que ele queira proteger, claro, o seu chefe, o Grupo City, está aí a demonstração de que o Paiva percebe, olha, tinha alguma coisa errada na forma como se montou o elenco, na estratégia inicial. Se o Bahia, conforme o CEO do Bahia, né, quer dizer, do Grupo City, o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, se o Bahia agora é a segunda força do Grupo City, né, porque primeiro veio o Manchester City, que foi campeão, né, a tríplice coroa. Se o Bahia é considerado de fato a segunda força, precisa investir nessa segunda força com qualidade. Não dá para ficar dessa forma que está. A não ser que dentro da estratégia, do planejamento do Grupo City, já esteja pensando, não tem problema se a gente for para a zona de rebaixamento e for rebaixado. A não ser que esteja pensando isso, já colocando. Mas até questiono, por que pensar dessa forma se o Grupo City tem dinheiro, tem estratégia, tem capacidade de montar um time de qualidade? Porque tem outros times aí com elenco, digamos, não tão ruins quanto o Bahia, mas também não tão bons assim, que estão na frente do Bahia.
tem 14 times na frente do Bahia. Tirando grandes clubes como Palmeiras, Flamengo, que olha, o Flamengo só ganhou do Bahia até porque o juiz ajudou, não é? Mas, considerando isso, por que o Grupo City não pensa de maneira séria e rever a sua estratégia inicial, né, nesse início de temporada, né, já 6 meses que o Paiva é técnico do Bahia, é treinador do Bahia. Então é muita coisa. Eu acho que estava sendo, não é porque o Grupo City, não, eles sabem o que estão fazendo. Será que sabe de fato o que estão fazendo? O Esporte Clube Bahia não é um clube qualquer. A torcida do Bahia não é uma torcida qualquer. A quantidade de torcedores que tem no Bahia merece respeito. E eu espero que o Grupo City possa se redimir dos seus erros nesse início de temporada do Bahia, nesse início de SAF, porque não era para estar nessa situação. Né? Eu sei, vieram 20 novos jogadores, mas mesmo assim precisavam trazer jogadores com mais qualidade. Acho que um treinador também com mais experiência, né? Com todo respeito ao Paiva, que parece ser uma pessoa educadíssima, por exemplo, uma pessoa excelente, mas estou falando profissionalmente. O Bahia, com a gestão do Grupo City, precisa ser mais respeitado, principalmente os torcedores. Aí, para esse vídeo não ficar tão longo, eu quero dizer o seguinte: o Paiva, ele tem hora que é muito duro, mas muito duro com a torcida do Bahia e chega a ser desrespeitoso. Quando ele diz que não tem satisfação a dar à torcida, quem manda é o Grupo City, por exemplo, quem deve me avaliar é o Grupo City, que é o chefe dele. Não é bem assim, não. Não é? E outra coisa, o Grupo City tem um nome a zelar também. Será que vai fazer essa vergonha de ter um rebaixamento logo no início, né, dessa gestão? Porque é um fato, se o Bahia continuar, né, nessa toada, o Bahia vai ser rebaixado. Eu ainda tenho muitas esperanças, né, tenho esperança, com 28 rodadas que faltam, principalmente com essa janela de transferência que abre no dia 3 de julho, que o Bahia traga de fato, já ouvimos um aí, que vai trazer uns 7 jogadores. Espero que não sejam 7 jogadores, né, que estavam parados em determinados clubes, até no Grupo City, como por exemplo, o Kaique parece ter qualidade, ter potencial, mas não rendeu no Grupo City, onde ele estava. O Diego Rosa não rendeu, né? Então, é preciso trazer, por exemplo, jogadores brasileiros com experiência, com capacidade de dar sustância ao Esquadrão de Aço para os próximos jogos, principalmente após essa janela de transferência fechar, essa segunda janela de transferência fechar. Então, eu acho que o Grupo City, ele tem dado umas vaciladas. Eu acho que o Grupo City não estudou corretamente esse início de gestão do Esporte Clube Bahia. O Cadu Santoro, né, com todo respeito, mas ele não tem essa experiência de, por exemplo, um diretor de futebol, não tem essa experiência toda. Ele, pelo que eu saiba, ele faz parte da equipe de scout, de acompanhamento assim, de jogadores, coisas desse tipo, mas não tem essa experiência. Então o elenco que foi montado é um elenco que precisa de grandes reforços, muito frágil. E voltando a essa história aí, o futebol brasileiro, cultura brasileira, o campeonato brasileiro com muitos jogos, sim. Vocês não sabiam que o campeonato brasileiro era desse jeito? Não sabia?
Se não sabia, já é um erro. E se sabia, é outro erro maior ainda, começar vacilando. É normal todo mundo errar. Qualquer ser humano, qualquer grupo errar. Mas o Campeonato Brasileiro não perdoa. Então, na última rodada, na última rodada, nona rodada, faltam jogos, vamos para essa rodada e tal, ainda tem muitos jogos. Sim, mas vão diminuindo os jogos. Já estamos na 10ª rodada, já vamos para a 11ª rodada, ou seja, já viramos um quarto do Campeonato Brasileiro. Ou seja, já passamos da metade do primeiro turno. Daqui a pouco termina o primeiro turno. E aí fica faltando somente 19 jogos para o salve-se quem puder. O Bahia só tem 9 pontos. Claro, o Bahia está sendo beneficiado até porque outros times também estão sendo tão ruins quanto o Bahia, né? E tem outros piores, por incrível que pareça. Tem outros piores. Até o Corinthians, por exemplo, está com uma pontuação de rebaixamento até agora, de zona de rebaixamento. Mas, por exemplo, nessa rodada que termina nesse domingo, o Bahia pode entrar na zona de rebaixamento se o Vasco ganhar. O América já empatou e não passa, né? Mas os outros times que estão abaixo do esquadrão de aço, né? Os outros times que estão abaixo do esquadrão de aço, tirando o Curitiba. Então, por exemplo, tem o Corinthians, tem o Goiás, tem o Vasco, que podem ultrapassar o esquadrão de aço, né? Só para a gente fechar aqui, vamos lá para a tabela do Brasileirão da Série A, né? Tabela do Brasileirão da Série A, olha só, o Bahia está em 15º com 9 pontos em 10 jogos, Corinthians tem 9 pontos também, né? 9 pontos, né? Em 10 jogos. Aí tem o Goiás, que tem 7 pontos em 9 jogos. Se o Goiás ganhar hoje, ultrapassa o Bahia. Então 7 com 3, 10, ultrapassa o Bahia. O América ficou com 8, com empate. O Goiás tem 7 pontos. Se vencer hoje, o Goiás ultrapassa o Bahia. O Vasco, que joga agora, né? O jogo do Vasco, né? Com quem é que o Vasco joga hoje, né? Eu não sei com quem o Vasco joga hoje, com o Internacional, eu torcer com o Internacional, porque se o Vasco ganhar, ultrapassa o Bahia. Então tem ainda Vasco, Goiás, o Curitiba não ultrapassa, não consegue, mas Vasco, Goiás e Corinthians já também fechou, mas agora principalmente é Goiás e Vasco, que pode ultrapassar o Bahia. Né? Então veja a situação. Então é isso aí, para esse vídeo não ficar muito longo. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades. Não esqueça de compartilhar e de divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia. E até o nosso próximo vídeo.